Olá família estranha, nesse vídeo veremos as grandes inundações já registradas de todos os tempos. Então não perca tempo e se inscreva no nosso canal e vamos para o vídeo. As inundações podem acontecer por vários motivos, e muitas vezes possuem vários motivos ao mesmo tempo. No entanto, chuvas excessivas e fortes são uma das principais causas de inundações, principalmente quando ocorrem inundações repentinas. As inundações ocorrem quando a taxa de chuva em áreas mais baixas e ambientes urbanos excede a capacidade do solo de absorvê-la. Grandes chuvas ao longo de um rio também contribuem para as inundações. Isso ocorre porque faz com que a água escorra pelas margens dos rios e se espalhe pelas terras ao redor. As inundações podem resultar do transbordamento do mar, que também é conhecido como tempestade. Isso acontece quando eventos climáticos fazem com que a água do mar transborde para a terra nas regiões costeiras. Sabe-se que as ondas de tempestade fazem com que o nível do mar suba até 6 metros. O rápido derretimento da neve e do gelo também resultam em um aumento semelhante no nível do mar, e blocos de gelo derretido podem obstruir o fluxo de um rio, uma condição conhecida como atolamento de gelo. Rupturas e falhas de barragens também podem liberar uma inundação de água intensa e destrutiva rio abaixo. Em 1889, uma barragem se rompeu em Johnstown, Pensilvânia, causando um dos piores rompimentos de barragens da história. Mais de 2.200 pessoas morreram em minutos devido ao rompimento da barreira local devido à pressão de vários dias de fortes chuvas que a sobrecarregaram. As inundações podem ser devastadoras e causar danos significativos em seu rastro. Você pode se perguntar o quão destrutivas as inundações podem ser. Grande afogamento de homens. Pelo menos 25 mil pessoas morreram na enchente de São Marcelo, também chamada de Grande Afogamento de Homens. Foi causado por um intenso ciclone extratropical. Atingiu as Ilhas Britânicas, Holanda, norte da Alemanha e Dinamarca simultaneamente quando uma lua nova estava presente. A maré de tempestade também é conhecida como a Segunda Enchente de São Marcelo, porque atingiu seu ponto mais alto em 16 de janeiro, dia da festa de São Marcelo. Em 16 de janeiro de 1219, 36 mil pessoas morreram afogadas na primeira inundação de São Marcelo, ao longo das costas da Frísia Ocidental e de Groningen. Uma vasta maré de tempestade do Mar do Norte varreu o interior da Inglaterra e da Holanda até a Dinamarca e a costa alemã. Destruiu cidades e distritos inteiros, dividindo ilhas e transformando partes do continente em ilhas. Alguns deles eram os portos de Dunwich, Ravensrode em East Yorkshire e Hungolt, que se dizia estar na ilha de Strand no norte da Frísia. Esta maré de tempestade e outras de tamanho semelhante nos séculos 13 e 14 ajudaram a formar os Zuiderzee. Eles eram típicos do clima selvagem e imprevisível no norte da Europa no início da pequena Idade do Gelo. Inundação do Rio Amarelo em 1887. Na China da dinastia Qing, a enchente do Rio Amarelo que começou em setembro de 1887 matou pelo menos 930 mil pessoas. Uma vez que foi a inundação mais mortal da China, é um dos piores desastres naturais em números de mortes. Agricultores que viverão perto do Rio Amarelo por centenas de anos construíram diques para mantê-lo dentro. No entanto, com o passar do tempo, o fluxo do rio aumentou porque os agricultores tiveram que colocar lodo no leito do rio para evitar que inundasse. Por volta de 28 de setembro de 1887, este rio em ascensão rompeu os diques por causa dos dias de chuva forte. Isso causou uma grande inundação. Uma vez que não há uma maneira de medir a gravidade de uma inundação, ela geralmente usa danos, profundidade da água e o número de mortes para classificar as inundações. A maioria das pessoas pensa que as enchentes do Rio Amarelo romperam os diques perto de Zhengzhou, província de Henan, em Huayuankou. Por causa das planícies baixas próximas, a inundação se espalhou rapidamente pelo norte da China, cobrindo uma área de cerca de 130 mil km², e atingindo cidades e vilas no interior. Após a enchente, 2 milhões de pessoas perderam suas casas. Mais pessoas morreram por causa da doença e da falta de necessidades básicas do que pela própria enchente. A inundação do rio Yangtze Huai de 1931 foi uma das piores inundações já registradas.
pode ter matado até 4 milhões de pessoas. Acredita-se que pelo menos 3 milhões de pessoas morreram. Inundação do rio Yangtze. As inundações do rio Yangtze-Huai de 1931, também chamadas de inundações da China de 1931, aconteceram de junho a agosto em Wuhan, Nanjing e outras grandes cidades chinesas. As enchentes ficaram tão fortes em 25 de agosto de 1931 que um dique ao longo do lago Gaoyu se rompeu. As estimativas de quantas pessoas morreram variam. John Lossenbach liderou uma investigação de campo para a Universidade de Nanquim logo após a enchente. Ele descobriu que 50 mil pessoas morreram, menos de um quarto das que morreram nos primeiros 100 dias. A história oficial diz que 140 mil pessoas se afogaram e que 2 milhões de pessoas morreram durante a enchente, por afogamento ou por falta de comida. No ano seguinte, de maio de 1932 a abril de 1933, houve uma pandemia de cólera com 31.974 mortes e 100.666 casos. Uma estimativa padrão de 3,7 a 4,0 milhões de mortes é o que manteve a enchente de 1931 nas listas sensacionalistas dos piores desastres do mundo, embora esteja frequentemente na lista dos desastres mais devastadores da China por número de mortos. 1975 Falha na barragem de Banqiao. O desastre da barragem de Banqiao aconteceu em Henan, China, em agosto de 1975, quando o tufão Nina quebrou a barragem de Banqiao e 61 outras barragens. O rompimento da barragem causou um número estimado de mortos entre 26 mil e 240 mil. Afetou 10,15 milhões de pessoas e inundou 30 cidades e condados com mais de 12 mil quilômetros quadrados. A enchente também causou a queda de 5 milhões a 6,8 milhões de casas. Muita gente pensava na revolução cultural na época em que a barragem se rompeu. A maioria das barragens que falharam durante este desastre foram construídas com a ajuda de especialistas da União Soviética ou durante o Grande Salto Adiante chinês. Quando as barragens estavam sendo construídas, o objetivo principal era reter a água. A capacidade das barreiras de impedir enchentes não recebia muita atenção. O Grande Salto Adiante também prejudicou a qualidade das barragens. A barragem de Banqiao foi construída para um evento de precipitação de 300 milímetros, dia de 1 a 1000 anos. No entanto, perto do centro do tufão, mais de um ano de chuva caiu em apenas um dia. Alguns especialistas também disseram que o grande derretimento do aço durante o Grande Salto Adiante e várias políticas da campanha, Aprenda com Das Hai na agricultura, danificou gravemente o ecossistema e a cobertura florestal na área, o que foi uma causa significativa da inundação. A má gestão do governo com o rompimento da barragem também piorou a enchente. Inundação do Mar do Norte. A tempestade afetou a Holanda, noroeste da Bélgica, Inglaterra e Escócia. Uma maré de tempestade foi provocada por uma combinação de uma maré alta de primavera e um poderoso vendaval europeu sobre o Mar do Norte. Devido ao vento, maré alta e baixa pressão, o mar inundou a terra até 5,6 metros acima do nível médio do mar. A maioria das defesas marítimas que enfrentaram a onda foram sobrecarregadas, resultando em inundações generalizadas. A pior inundação que atingiu a Inglaterra e a Escócia durante o século XX foi a inundação do Mar do Norte em 1953. Mais de 1.593 quilômetros de costa foram danificadas e 160 mil acres foram submersos devido a mais de 1.200 brechas no paredão. Mais de 30 mil pessoas tiveram que deixar suas casas devido às inundações e 24 mil propriedades sofreram danos significativos. O custo estimado dos danos foi de 50 milhões de libras em dólares de 1953 ou cerca de 1,2 bilhão de libras em dólares de 2013. Eu não faço ideia o que é viver um pesadelo desses. Você já passou por algo parecido? Comenta aí e deixe seu like. Até breve, família estranha.